Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado, eu me coloco diante da Tua presença com humildade, com reverência, com o coração quebrantado e cheio de fé. Eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas com a força da Sua palavra. Não há outro Deus além de Ti, não há fonte de provisão maior do que a Tua mão. E é por isso, Pai, que eu venho a Ti nesta hora para clamar com toda a minha alma por libertação, por cura e por transformação na área financeira da minha vida. Porque Tu sabes, Senhor, quantas vezes chorei em silêncio por não ter o suficiente. Quantas noites perdi o sono pensando em como pagar as contas. Quantas vezes minha fé foi testada quando tudo ao meu redor gritava escassez, limitação e medo. Mas hoje eu declaro, estou aqui para romper com esse ciclo. Estou aqui para abrir a porta para um novo tempo. Um tempo onde a provisão do céu vai alcançar minha casa, minha família, meu trabalho, meus sonhos. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito toda obra maligna, toda influência espiritual contrária à prosperidade que o Senhor tem preparada para mim, toda maldição hereditária, toda palavra negativa lançada contra minha vida financeira, todo voto de pobreza feito por mim ou por meus antepassados está quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, destrava as fontes de bênçãos que estavam retidas. Quebra as correntes invisíveis que me impedem de avançar. Corta, meu Deus, os laços com tudo o que foi plantado para me limitar. Eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso, eu declaro, nenhuma dívida, nenhuma crise, nenhum sistema econômico pode parar o agir de Deus na minha vida. Eu tomo posse da palavra que diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Mesmo que o mundo diga que não é possível, eu escolho crer que para Ti tudo é possível. Não há limites para a Tua mão, e é essa mão que me sustenta. Senhor, renova a minha mente. Eu peço com sinceridade, me ensina a pensar diferente. Me liberta da mentalidade de escassez, da ideia de que dinheiro é algo sujo, que enriquecer é pecado. Tira da minha cabeça tudo aquilo que não vem do Senhor. A Tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem dores. Então, se é a Tua bênção, não preciso ter medo. Me dá sabedoria, Pai, para entender o valor das sementes que eu tenho nas mãos. Que eu aprenda a plantar, a regar, a esperar o tempo da colheita com paciência e fé. Ensina-me a lidar com dinheiro com equilíbrio, com propósito, com generosidade. Não quero prosperar apenas para mim. Quero prosperar para ser resposta, para ajudar minha família, para abrir portas a quem está sem saída, para investir no Teu reino, para transformar vidas. Que a minha riqueza seja um reflexo da Tua presença. Que o dinheiro que passar por minhas mãos seja santo, multiplicador e libertador. Senhor, neste momento eu Te clamo por todos aqueles que estão ouvindo essa oração agora. Pessoas que talvez estejam sufocadas por dívidas. Pessoas que acordam todos os dias já cansadas, sem forças, porque sentem que trabalham, se esforçam, mas não veem resultados. Meu Deus, quantos estão vivendo no limite, dependendo de favores, tendo que escolher entre pagar uma conta ou colocar comida na mesa. Quantos pais e mães têm chorado escondido para não mostrar fraqueza aos filhos. Mas Tu vês, Senhor, Tu vês o sofrimento de cada um. Tu conheces cada lágrima derramada, cada oração silenciosa feita no quarto escuro, cada pedido sussurrado em meio ao desespero. E é por isso que agora, em nome de Jesus, eu Te peço, entra com provisão, entra com livramento, entra com milagre financeiro. Que esta seja a hora da virada. Que esta seja a madrugada onde tudo muda, que portas que nunca se abriram comecem a se abrir,
Que pessoas que nunca foram lembradas comecem a ser notadas. Que ideias adormecidas despertem. Pai, neste instante eu oro também por sabedoria prática, sabedoria para lidar com os recursos que já tenho, porque muitas vezes a bênção já está em minhas mãos, mas eu não vejo, não percebo, não uso como deveria. Me dá clareza, Senhor. Clareza para organizar minha vida financeira. Clareza para sair das dívidas, clareza para investir com inteligência, clareza para dizer não quando for preciso e sim quando o Senhor me orientar. Que todo gasto impulsivo, toda desorganização, toda falta de planejamento saia da minha vida. Que eu aprenda a cuidar bem do pouco, porque o Senhor é fiel em entregar o muito àqueles que são fiéis no pouco. Ensina-me a viver com propósito, a trabalhar com excelência, a buscar o crescimento todos os dias. Que o Teu Espírito Santo me direcione, me instrua, me discipline. Que meu coração não se corrompa com a ganância, mas que minha vida reflita Tua glória, Tua ordem, Tua paz e Tua abundância. Senhor amado, eu oro agora pelas sementes. Sim, pelas sementes que muitos aqui já lançaram no solo, com fé, com lágrimas, com sacrifício. Tem gente que ofertou quando não tinha quase nada. Gente que ajudou os outros mesmo quando precisava de ajuda. Gente que abriu mão de conforto para fazer o certo. Meu Deus, honra essas sementes. Que essas sementes comecem a germinar. Que o tempo de espera acabe. Que a colheita venha abundante, inesperada, poderosa. Eu profetizo, portas que estavam trancadas há anos vão se abrir. Negócios vão destravar. Pessoas certas vão aparecer. Recursos inesperados virão, não por merecimento, mas por Tua graça, porque Tu és um Deus que honra a fé, e a fé dessas pessoas não foi em vão. Senhor, eu te peço, não permitas que o desânimo vença, renova a esperança, levanta quem caiu, fortalece quem está fraco, restaura quem foi humilhado, exalta aquele que foi fiel mesmo na escassez. E eu oro agora pelos sonhos, pelos projetos engavetados, pelas ideias que foram deixadas de lado, pelos planos que foram enterrados pelo medo. Pai, sopra Teu fôlego de vida sobre tudo isso. Faz reviver o que estava morto. Reacende a chama da coragem. Faz essa pessoa sonhar de novo. Mostrar que ainda dá tempo, que não importa quantos nãos ela ouviu, porque basta um sim do Senhor para tudo mudar. Que essa oração seja o ponto de partida, que a partir daqui um novo ciclo se inicie, um ciclo de crescimento, de oportunidade, de reconhecimento, de avanço. Que essa pessoa que me ouve agora entenda que o tempo da vergonha acabou, que a estação da colheita chegou. Que Deus está preparando algo grande, algo que vai surpreender, algo que vai honrar cada lágrima, cada batalha, cada semente plantada em fé. Nada foi em vão, tudo estava sendo alinhado. E agora é o momento da virada. Deus eterno, eu coloco diante de Ti agora todos os ambientes de trabalho representados por quem ora comigo. Senhor, visita cada empresa, cada emprego, cada fonte de renda. Abençoa o ambiente profissional, remove a inveja, a competição desleal, a opressão, a exploração. Onde houver injustiça, que o Senhor traga justiça. Onde houver portas fechadas, que o Senhor traga expansão. Onde houver perseguição, que o Senhor traga honra. Pai, que cada um que está orando agora seja reconhecido, valorizado, promovido. Que o Teu favor vá adiante, abrindo caminhos, enviando clientes, trazendo propostas, contratos, parcerias. E para quem está desempregado, Pai, eu clamo. Cria uma oportunidade sobrenatural. Que essa semana, esse mês, esse momento seja marcado por algo extraordinário. Que esse currículo pare nas mãos certas, que essa ideia se torne negócio. Que esse talento escondido encontre lugar
e que tudo seja usado para a tua glória. Porque não é apenas sobre dinheiro, é sobre propósito, Pai. Agora eu clamo por libertação de todo o peso espiritual que impede a prosperidade de fluir. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de miséria, todo pacto espiritual que gera estagnação, todo encosto que foi colocado para travar finanças, toda palavra maldita que foi lançada para impedir o progresso. Senhor, que toda cadeia espiritual seja quebrada agora, que toda maldição seja dissolvida, que tudo que estava retido no mundo espiritual comece a ser liberado agora. Porque onde o teu espírito está, há liberdade. E eu declaro, há liberdade sobre essa vida, liberdade para prosperar, liberdade para crescer, liberdade para viver com dignidade. Que essa oração seja como um sopro divino sobre tudo que estava parado, que agora as águas voltem a se mover, que os rios da provisão comecem a correr com força e que essa pessoa veja com os próprios olhos o milagre acontecer. Ainda este ano, ainda neste tempo, porque o Senhor é fiel para cumprir, e neste momento, Senhor, eu oro também pela mentalidade de abundância. Que toda crença limitante seja arrancada pela raiz, que essa pessoa aprenda a se ver como o Senhor a vê, como um filho amado, herdeiro da promessa, cidadão do céu com acesso ao favor de Deus. Pai, tira o medo de crescer, tira a culpa de prosperar. Tira a vergonha de querer mais. Ensina que o teu propósito para nossas vidas não é apenas sobrevivência, mas influência. Que possamos ser luz onde há trevas, voz onde há silêncio, socorro onde há dor. E isso também se manifesta com recursos. Senhor, que essa vida prospere de maneira tão poderosa que ela se torne resposta para outros. Que essa prosperidade traga equilíbrio, generosidade e compaixão. Que onde houver egoísmo, nasça solidariedade. Que onde houver ganância, floresça propósito. Que onde houver ostentação, brote testemunho. Porque prosperar não é ter mais do que os outros, é ter o suficiente para abençoar muitos. Senhor, agora eu oro pela família. Porque não adianta conquistar o mundo se dentro de casa tudo está desmoronando. Eu te peço, visita o lar de quem ora comigo. Que haja unidade, paz, diálogo, amor e prosperidade em cada ambiente. Que os filhos não sejam marcados por traumas de escassez, mas por testemunhos de provisão. Que o cônjuge seja parceiro, apoiador, intercessor. Que não haja mais brigas por dinheiro, nem segredos, nem ressentimentos. Que o espírito de desorganização financeira familiar seja quebrado. Que o Senhor levante líderes dentro das casas. Que essa prosperidade seja construída em alicerces firmes, honra, fidelidade, verdade e sabedoria. Que essa casa seja conhecida como um lar onde Deus habita, um lugar de descanso, de visão, de estrutura, que onde havia falta, onde havia dívida, haja quitação, onde havia vergonha, haja honra. E que tudo isso aconteça para que o teu nome seja exaltado acima de tudo. Senhor, agora eu oro por direção, porque muitas vezes a falta de prosperidade não vem por falta de esforço, mas por falta de clareza. Quantas pessoas estão trabalhando no lugar errado, investindo tempo no caminho errado, insistindo em portas que o Senhor já fechou. Pai, mostra o caminho certo, dá visão, dá direção clara como a luz do meio-dia. Que essa pessoa saiba exatamente onde colocar a mão, onde investir o tempo, onde plantar com sabedoria. Que nenhuma força do inferno consiga confundir ou atrasar os planos que o Senhor tem para essa vida. Que toda distração caia por terra agora. Que toda oportunidade falsa seja exposta. Que o Senhor revele com detalhes o que precisa ser feito, com quem precisa ser feito e quando deve ser feito. Porque não queremos andar por vista, queremos andar por fé, mas uma fé baseada na tua voz.
Guia-nos, Senhor, como o pastor que conduz suas ovelhas pelos caminhos da provisão. Pai amado, agora eu oro pelo descanso, porque muitos que estão ouvindo essa oração têm vivido em exaustão, estão cansados, ansiosos, com noites mal dormidas, preocupações que tiram a paz e dores que o dinheiro não cura. Mas Tu és o Deus que renova forças, Tu és o Deus que traz descanso para a alma. Senhor, que esse momento de oração seja um tempo de refrigério, que todo peso emocional, todo cansaço mental, toda ansiedade financeira caia por terra agora. Que essa pessoa sinta um alívio imediato, que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está no controle, trabalhando nos bastidores, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Que o coração volte a bater com paz, que a mente se limpe da preocupação constante, que os ombros fiquem leves novamente e que mesmo antes do milagre financeiro se manifestar por completo, essa pessoa sinta que algo já começou a mudar dentro dela. Porque a paz é o primeiro sinal da vitória. Meu Deus, agora eu te clamo por conexões divinas, porque ninguém prospera sozinho. E muitas vezes a chave do avanço está nas pessoas que o Senhor envia. Por isso eu te peço, afasta os aproveitadores, os manipuladores, os invejosos, os falsos amigos e todas as conexões que atrasam ou desviam. E no lugar dessas pessoas, envia alianças corretas, conexões estratégicas, parceiros de negócios que tenham caráter, mentores que tragam sabedoria, clientes que reconheçam valor, líderes que enxerguem potencial. Que essa pessoa encontre apoio onde menos esperava. Que portas se abram por meio de pessoas que ela nem conhece ainda. Que seja surpreendida por telefonemas, mensagens, propostas e encontros que transformem sua história. E que em tudo o Senhor seja glorificado. Porque não é o algoritmo, não é o currículo, não é o dinheiro no banco. É a mão de Deus que abre as portas que ninguém pode fechar. Senhor, agora eu quero orar por perseverança, porque a jornada até a prosperidade não é fácil. Ela exige persistência, exige fé nos dias em que tudo parece contrário, exige resistência às críticas, aos julgamentos, às quedas. Mas eu te peço, fortalece essa pessoa que ora comigo. Dá a ela uma fé inabalável, uma determinação que não se corrompe, uma esperança que não morre. Que mesmo quando tudo parecer difícil, ela se lembre de que o Senhor é fiel para cumprir. Que essa pessoa entenda que está em construção. Que cada luta está moldando o caráter, a visão, a maturidade. E que o Senhor não atrasa, o Senhor prepara. Que cada demora tem um propósito, que cada porta fechada protege de algo maior e que a prosperidade que virá será tão sólida, tão abençoada, tão cheia da Tua presença, que nada e ninguém poderá roubar, porque quem é sustentado por Ti, Senhor, jamais será abalado. Pai, neste momento eu oro também pelo coração grato, porque a gratidão é chave para a multiplicação. Ensina essa pessoa a reconhecer cada pequena vitória, cada porta que se abre, cada valor que entra, mesmo que ainda não seja tudo o que ela deseja. Que a gratidão abra os céus sobre essa vida, que em vez de murmurar, ela aprenda a louvar, que em vez de reclamar, ela celebre. Que mesmo antes da abundância chegar, ela saiba agradecer como se já tivesse recebido. Porque quando somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Ensina-nos a administrar com sabedoria, a valorizar o que temos em mãos, a cuidar dos recursos como mordomos fiéis. E que toda atitude de generosidade, toda oferta com propósito, toda semente plantada em fé, retorne multiplicada. Porque não estamos falando apenas de dinheiro, mas de um coração alinhado com os céus. E um coração grato atrai o favor de Deus de maneira irresistível. Senhor, eu oro agora contra o medo do fracasso.
Quantas pessoas deixam de tentar, de sonhar, de investir por causa do medo? Medo de errar, de perder, de se frustrar novamente. Mas a tua palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Por isso, neste momento, eu declaro coragem sobre essa vida. Coragem para recomeçar. Coragem para sair da zona de conforto. Coragem para abrir o negócio, lançar o projeto, estudar, mudar de carreira, enfrentar o desconhecido com fé. Porque quando o Senhor está à frente, o impossível se torna caminho. Que o medo não paralise mais essa pessoa. Que ela enfrente os riscos com sabedoria, mas também com ousadia. Que toda a experiência do passado sirva apenas como aprendizado e não como prisão. Que esse novo ciclo seja diferente, que venha com confiança, com ousadia, com mente renovada. E que cada passo de fé traga resultados concretos, visíveis, duradouros. Em nome de Jesus, Pai querido, agora eu quero interceder por sonhos esquecidos. Quantas ideias foram abandonadas, quantos talentos enterrados. Quantos planos foram deixados de lado por causa da dor, da crítica ou da falta de apoio. Mas o Senhor é especialista em ressuscitar o que morreu. Por isso, Senhor, sopra teu Espírito agora sobre cada sonho que está adormecido dentro dessa pessoa. Traz de volta o fogo, a inspiração, a vontade de lutar. Que projetos antigos voltem à tona com força renovada. Que ideias paradas se transformem em ações. Que talentos escondidos sejam ativados. Que o Senhor traga à memória tudo aquilo que foi sonhado em oração. Porque ainda dá tempo. Enquanto houver vida, há propósito. Enquanto houver fé, há caminho. E essa nova fase pode ser a mais frutífera de todas. Porque o Senhor não apenas restaura, Ele transforma. Ele faz novo. Ele faz melhor. Ele faz multiplicar. Em nome de Jesus. Senhor, agora eu oro pela autoridade espiritual sobre as finanças, porque não estamos aqui apenas para pedir, mas para tomar posse. E tua palavra diz que somos cabeça e não cauda, que somos mais que vencedores. Por isso, eu declaro agora que essa pessoa tem autoridade para governar suas finanças, para sair do ciclo de dívidas, para romper com a escassez, para prosperar com responsabilidade e propósito. Que ela seja usada como canal de bênçãos. Que seja uma referência de integridade, de sabedoria, de abundância equilibrada. Que o dinheiro nunca controle essa pessoa, mas que ela saiba dominá-lo com sabedoria vinda do alto, e que tudo que ela fizer prospere. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada detalhe da vida dela, projetos, contas, negócios, família. E que haja um testemunho tão grande, tão real, tão transformador, que outras vidas sejam impactadas só de ouvir o que o Senhor fez. Pai, neste momento eu oro por cura emocional nas finanças, porque muitos que escutam essa oração carregam feridas que vieram de traumas financeiros, perdas que machucaram, dívidas que trouxeram vergonha, humilhações que deixaram marcas profundas. Senhor, toca agora o coração ferido, restaura a autoestima de quem foi quebrado por falência. Cura o medo de tentar novamente em quem foi traído por sócios, parentes ou amigos. Arranca a culpa de quem errou, de quem tomou decisões impulsivas, de quem foi mal orientado. Que o teu Espírito ministre consolo, amor e restauração. Que cada lágrima seja transformada em força. Que o passado não defina mais o futuro. Que essa pessoa sinta que hoje é um novo tempo. Que o teu amor cubra os buracos deixados pela escassez e pela dor. E que, a partir daqui, ela viva com uma mente renovada, com sabedoria espiritual e emocional, para não repetir os ciclos que a prenderam.
Cura, Senhor, e liberta, Senhor. Eu oro agora por um derramar de sabedoria prática, porque a prosperidade também precisa de gestão. Dá a essa pessoa discernimento para saber a hora de investir e a hora de guardar. Ensina a fazer contas, a ter controle sobre os gastos, a planejar com responsabilidade. Que ela não seja dominada pela impulsividade, nem seduzida por promessas de dinheiro fácil. Que ela aprenda a honrar cada centavo como uma semente sagrada. Que ela desenvolva hábitos saudáveis com o dinheiro, economizar com sabedoria, doar com generosidade, investir com estratégia. Que ela saiba lidar com recursos pequenos como quem já governa grandes riquezas. Porque o Senhor não derrama mais onde não há preparo. Então prepara essa vida agora. Faz brotar uma mentalidade de crescimento, de visão a longo prazo, de inteligência emocional e financeira. E que tudo isso se una com a fé, para que o milagre se manifeste com estrutura sólida e duradoura. Meu Deus, neste momento eu oro pela família dessa pessoa, porque o sucesso financeiro não pode vir sozinho, ele precisa abençoar quem está perto. Senhor, visita os lares agora. Restaura os relacionamentos quebrados por causa do dinheiro. Cura as feridas geradas por dívidas, falta de provisão ou desentendimentos materiais. Que o lar dessa pessoa se torne um ambiente de paz e unidade. Que marido e esposa entrem em acordo. Que filhos entendam o valor da paciência e da fé. Que pais e mães não se sintam frustrados por ainda não terem conquistado tudo o que sonharam. Senhor, traga harmonia. Que o dinheiro nunca mais seja motivo de divisão, mas sim de união. Que a prosperidade chegue para honrar a família, para cuidar dos que amamos, para fazer o bem com dignidade. Que essa pessoa viva a promessa de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, com abundância e equilíbrio. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por provisão sobrenatural. Porque há momentos em que tudo parece fechado, quando o salário não cobre as contas, quando não há solução humana à vista. E é nesses momentos que o teu poder se revela com força. Por isso, eu te peço, envia milagres. Milagres que surpreendem, que do nada venham respostas, que pessoas recebam valores que não esperavam, que dívidas sejam pagas de formas inexplicáveis, que alimentos cheguem sem que ninguém peça, que convites, trabalhos, oportunidades e recursos brotem como maná no deserto, porque Tu és o Deus da multiplicação, Tu és o mesmo que alimentou milhares com pães e peixes. Tu és o Deus que abre rios em lugares secos. Então faz isso agora, mostra Tua mão poderosa, faz com que essa pessoa testemunhe algo que só pode ser explicado pela fé, e que esse milagre seja o primeiro de muitos, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, estamos chegando ao final dessa oração, mas o Teu mover não tem fim. Por isso, eu oro agora por ativação espiritual. Que essa pessoa não apenas ouça, mas sinta. Que cada palavra dessa oração penetre na alma como uma semente viva. Que ela se levante agora como alguém que carrega a autoridade em Cristo. Que entenda que não foi chamada para sobreviver, mas para reinar. Que foi criada para ser resposta, para viver com propósito, para prosperar com propósito. Senhor, ativa dons adormecidos, abre os olhos espirituais para que essa pessoa veja além do natural. Mostra caminhos que os outros não veem, traz discernimento para decisões importantes. Faz que ela caminhe não pelo que sente, mas pelo que crê. Que a fé seja firme como rocha, que o Espírito Santo fale com clareza e que a partir de agora essa pessoa viva debaixo de uma unção constante de crescimento, provisão e sabedoria.
Porque o Senhor já liberou. Agora é tomar posse. Deus Todo-Poderoso, oro agora por um novo ciclo. Que hoje seja um marco na vida de quem ora comigo, um divisor de águas, um antes e depois. Que tudo que vinha dando errado comece a fluir. Que portas que estavam trancadas se abram. Que dívidas comecem a ser quitadas. Que contratos sejam assinados. Que ideias saiam do papel. Que conexões estratégicas aconteçam, que essa pessoa ande na rota do favor, que as oportunidades certas encontrem ela no lugar certo, na hora certa, que ela entre num tempo de colheita abundante, porque tudo que ela plantou em oração, em esforço, em lágrimas, o Senhor não esqueceu, e a colheita vem, uma colheita justa, honesta, divina, que ela olhe para trás e diga: foi Deus. Que a alegria da conquista venha acompanhada de paz, que o coração permaneça humilde e que cada vitória seja devolvida em forma de honra ao Senhor, porque esse novo tempo é para glorificar o Teu nome. Pai, para encerrar essa oração, eu Te agradeço. Porque mesmo antes de ver, já cremos, mesmo sem saber o como, já confiamos, porque o Senhor é Deus de promessas e não mente. Tua palavra nos assegura que nunca falta pão na casa do justo, e nós decidimos confiar. Que essa confiança traga leveza, que essa fé se transforme em ação, que essa oração não seja apenas um momento de emoção, mas um ponto de partida. Que essa pessoa se levante diferente, que ela durma em paz, trabalhe com propósito e ande com esperança. Que onde havia medo, agora haja coragem. Que onde havia escassez, agora haja suprimento. Que onde havia vergonha, agora haja honra. Que essa vida seja um testemunho vivo de que Deus ainda prospera, ainda abre portas, ainda transforma histórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.